Graças a Deus, graça, paz seja com todos vós, né? Gratidão é algo tão gostoso, né? Pastor Edmilson esteve conosco por aqui, pastor Irineu também esteve aqui com a gente, e eu estive ali com eles, e eles estão muito agradecidos, né? Pela forma que eles foram tratados aqui. Eles não conseguem agradecer o suficiente toda a cortesia, né? Todo o carinho que a igreja expressou por eles, né? Apoiando nas horas difíceis, em percas, né? Com familiares, e também agora Deus deu graça de lá dar um apoio em um momento também difícil que eles estão passando, que é a perca, né? De colegas, companheiros da jornada, que por princípios, né, não poderão andar juntos mais. Então foi um momento assim que eu nem sabia que realmente estava tão precisando da gente, e Deus me deu graça de fazer alguma coisa pelo povo de Deus. Eles ficaram gratos e eu também voltei muito agradecido. Ali onde eu atendo também, pastor Irineu foi lá, esteve lá. Foi uma grande bênção para nós naquele lugar. Então a gente tem muita gratidão a Deus por sua misericórdia. Esse é o tema, não é, que foi dado, e é nisso que a gente quer colocar o nosso foco. Sermos agradecidos a Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa noite, né? Ele me deu esse privilégio de eu estar na casa do Senhor. Às vezes pode ser um pouco difícil para alguns vir no culto, alguns mais longe, muitas vezes o gasto, né, que tem que abastecer um carro, pagar, talvez um Uber, e parece um sacrifício ter que fazer isso, mas nós devemos agradecer muito a Deus pelo privilégio de podermos fazer isto. Isso é uma bênção de Deus quando nós podemos gastar um pouquinho investindo no reino dele. Se nós não estivéssemos gastando nesse reino, nós estaríamos gastando em outro reino. E com certeza estaríamos gastando bem mais. Estaríamos sendo manipulados, explorados, estaríamos sendo escravizados. Mas nesse reino que Deus nos colocou, nós estamos sendo, como já foi falado pelo pastor João, palavra muito boa, muito bem aplicada, nós estamos sendo nesse reino abençoados. Então é muito gratificante. Enquanto eu vinha hoje com a minha esposa, nós estávamos ali também em Diara. Enquanto eu estava vindo, estava dizendo para ela, não é? Sobre a gente ter que vir aqui, temos que voltar, temos um culto amanhã, temos que dar ceia para os irmãos. Eu estava dizendo para ela, que privilégio, nós vamos lá, nós vamos voltar, depois nós vamos para lá de novo, não é? Então isso é maravilhoso, não é? Tudo investindo no reino de Deus. Então não é nada demais, isso não é nada, isso é um privilégio, né? Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me escolhido, por Ele ter me amado, por Ele ter expressado o seu amor por mim lá no Calvário. Enquanto o irmão Martim cantava, o irmão Isaac, eu não sei como que eles deram conta de cantar sem chorar, mas deve ter chorado, né? É muito difícil cantar esses hinos assim, sem sentir uma emoção, né, por dentro. Esse carpinteiro, né, caminhando, é algo tão tremendo, né, o que Deus nos deu, e parece que as pessoas não percebem, né? Nós temos tanto motivo, né, para ser agradecido, né, irmãos? Que lindo é ver esse homem nascendo, essa criança crescendo, vivendo de uma maneira tão simples, depois indo ao Calvário, e depois até os inimigos param para ouvir, irmão. E realmente, irmão, de qualquer parte do mundo, por onde você for, o Senhor Jesus Cristo, Ele é realmente o primeiro e o último, né?
Ele está na cabeça, né? Ele está no controle. Pode ter outros deuses, como tem outros cultos de adoração, mas nada é comparável a Jesus Cristo, né? Ele realmente é maravilhoso, como as crianças cantaram. Eu gostei muito, né? Porque para mim o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, né? Eu tenho Ele como meu grande amigo, sabe? E o meu único, sabe? Duvido se eu vou encontrar outro igual a Ele. Ele é aquele que me entendeu, é aquele que me amou, é aquele que me entende, não é? É aquele que me suporta. Ele é incomparável, né? Nessa manhã eu acordei e antes de tomar qualquer coisa, de comer qualquer coisa, eu abri uma mensagem. A hora que eu comecei a ler o parágrafo, foi incrível. Eu fui ler o parágrafo, irmão Patrick. A hora que eu estava lendo o parágrafo, começou a falar comigo. Aí eu fui para o outro parágrafo, aí eu li toda a mensagem. Aí falou tanto comigo que eu comecei a ler ela toda de novo. Eu li ela 2 vezes, sabe? Porque eu senti que aquilo era o amor de Deus sendo revelado para mim nessa manhã, e eu estou muito agradecido por isso. Essa mensagem para mim, ela é tudo. Eu creio nessa mensagem, vou ficar com essa mensagem, vou morrer com essa mensagem, né? E vou ressuscitar com essa mensagem. Tem muita gente falando mal dessa mensagem. Nós estamos aí com uma batalha terrível agora. Pessoas tentando desacreditar a mensagem. Pessoas tentando até falar que o mensageiro foi um mentiroso. Mas para mim, ele é verdadeiro. Para mim, eu estou decidido a seguir o meu Eliezer. Tranquilo. Eu sei que ele conhece o meu Senhor, né? E tudo que ele trouxe para mim, ele trouxe da casa do Pai. Então eu tô igual a Rebeca, eu estou muito agradecido, né? Porque toda a riqueza que ela recebeu foi o mensageiro que trouxe. Todas aquelas joias, todas aquelas coisas lindas que ela tinha, aquela veste, tudo foi o mensageiro que trouxe. Então, para ela aquele mensageiro era muito importante. E tudo que o mensageiro trouxe, ele trouxe do Senhor dele, né? Não era nada do mensageiro, era daquele que enviou o mensageiro. Então, eu sou agradecido, eu sou feliz com essa mensagem. E graças a Deus que eu estou em uma igreja da mensagem, né? O dia que essa mensagem sair dessa igreja, eu saio também. Eu saio também. Porque essa mensagem é vida eterna. Aleluia. Então, cada um tem uma palavra, né? O irmão Paulo, o pastor Wesley, todos falando, os hinos. São muitas coisas, né, que nós já ouvimos, que nos abençoou, que nos entusiasmou, não é? Que nos levou até mesmo a ser mais agradecidos. Cada coisa que a gente ouve assim, toca. Porque o culto não é só pregação, né? O culto não é só o pregador que falou bem com eloquência, não é isso. Cada detalhe do culto é Deus falando conosco. Então a gente começa a aproveitar o culto desde o início, né? Eu entrei, vim no altar, isso para mim é uma coisa importante, no altar, ajoelhar, agradecer a Deus por ter um lugar para nós adorar Ele, né? Então são muitas coisas que a gente for parar para agradecer, não é? São coisas e mais coisas. Mas eu queria falar sobre uma coisa muito importante, creio que para você, para mim é extremamente importante. No livro de Colossenses, capítulo 3, no versículo 14. Você abra sua Bíblia, se você puder, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. A palavra está no versículo 15, mas vamos começar no 14, para a gente poder entender melhor do que se trata. Embora, para ter um entendimento melhor, teríamos que começar no versículo 1. Mas sim, para ganhar tempo, vamos pegar o versículo 14, Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz assim: e sobre tudo isto, sobre tudo que o apóstolo vem falando aqui, desde o versículo 1,
do capítulo 3 de Colossenses. Todos entenderam o capítulo? Então veja, sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Então veja que coisa grande que Deus nos chamou, não é? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então veja, vamos falar junto o versículo 14, o 15, melhor o 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, essa é a forma mais alta de gratidão que existe. É você entender o propósito de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um propósito. Deus tinha uma meta. Ele tinha um plano. E você entender esse plano e saber que você é parte deste plano. Então isso é uma gratidão totalmente diferenciada. Porque agradecer uma cura, agradecer uma prosperidade, agradecer uma família, tudo isso é bom. Mas isso o mundo também tem. Eles agradecem, eles têm também as suas vantagens que eles têm materialmente falando. Mas esse ponto da eternidade, esse ponto do propósito de Deus, desde antes da fundação do mundo, isso não é para quem quer, não é para quem corre, como dizia muito o nosso saudoso pastor Nelson, isso é para quem Deus compadece. Então é uma exclusividade, não é? É uma coisa muito, muito especial que Deus concedeu para você, para mim. Isso é algo que você vai descobrindo com o passar do tempo. Você vai descobrindo de quem que você é filho. Você vai descobrindo quem é seu pai. Você vai descobrindo quem é sua família. Isso vai te fazendo uma pessoa agradecida em um nível maior do que as denominações, do que qualquer religião. A sua gratidão é uma gratidão, talvez a palavra nem seja essa, mas é a que eu tenho para falar, é uma gratidão exclusiva, é uma coisa especial, porque isso realmente é uma coisa grandiosa. Saber que eu sou parte da eternidade. Isso é muito grande. Estava conversando com um homem hoje, um ancião. Ele disse, olha, como a Bíblia diz, Jó morreu farto de dias. E outros homens da Bíblia. E ele dizendo assim, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho tudo o que eu queria. Então assim, qualquer hora que Deus quiser me levar, ele disse, eu estou preparado, eu estou pronto. Porque além de ser farto de dias aquele irmão, além de ser abençoado, ele descobriu o propósito divino. Então ele não está com medo de morrer, ele não está preocupado com isso. Ele disse para mim, eu estou tranquilo, qualquer hora que Deus quiser me levar, eu estou aqui. Então isso é muito grande. Mas para você ter esse entendimento, você tem que entender o que o apóstolo está dizendo aqui, no versículo 15, onde ele diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Então esse detalhe é muito importante, um corpo. Um corpo, está falando de um corpo.
Aí diz, essa paz domine os vossos corações e sedes agradecidos, sede felizes, não é? Agora, esse corpo é um corpo. Esse corpo que Paulo está dizendo aqui é o corpo de uma pessoa. Ele está se referindo a uma pessoa. Agora, essa pessoa tem um corpo. Esse corpo tem membros. Quem são os membros desse corpo? Claro, ele estava se referindo a Cristo, porque o evangelho de Paulo era centrado em Jesus Cristo. Ele pregou a revelação de Jesus Cristo. Então, esse corpo, um corpo, é o corpo de Cristo. Esse corpo tem membros. Voltando a dizer, tem membros como o meu corpo tem membros. Agora, esse corpo, quem são os membros desse corpo? É aí onde começa a gratidão diferenciada. Você saber que você é membro desse corpo. É aí onde começa a explosão. É aí onde começa o aleluia diferente, irmãos. É aí onde começa, porque qualquer um pode dar aleluia, qualquer um pode fazer barulho, mas quando você sabe quem você é, o seu aleluia é diferente, irmão. Seu glória a Deus é diferente, porque lugares celestiais em Cristo é posição no corpo. Se você não sabe a sua posição no corpo, você nunca assentou em lugares celestiais. Você não tem noção do que é isso. Então aí entra o glória a Deus, aí entra a adoração diferente, aí entra a gratidão diferente. Você pode ser o pé, não é? Nós estamos agora mesmo na era do olho, passamos profética, estamos em algo, não é? Além profético. Agora veja, nós temos uma posição no corpo. Os pentecostais teve uma posição, os luteranos teve uma posição, cada era teve uma posição, todas as eras estão no corpo. Então esse corpo é muito importante, gente. Você precisa estar nesse corpo. Se ainda não está, Deus está te chamando, você é membro desse corpo. Isso nós recebemos através da palavra. A palavra vai nos mostrando a quem nós pertencemos. E aí a gente vai descobrindo, eu sou membro desse corpo. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Irmão, não é isso que se trata. O importante é você ser membro desse corpo. Não importa se é pastor, não importa o ministério, o importante é você estar no corpo. Porque só há salvação neste corpo. Fora desse corpo você está morto. Sua vida não tem sentido. Mas nesse corpo, você... Por isso que o profeta falava que queria ter 10.000 vidas. Porque nesse corpo, ele sabia a posição dele. Então ele queria ser mais o William Branham. Claro que seria, que coisa impressionante, seria mais homem daquele nível, daquela qualidade. Membro do corpo. Queremos mais. Eu quero ser mais membro do corpo, irmãos. Nós queremos esse tipo de gente. Não é membro de igreja, membro do corpo de Cristo. É aí onde está o segredo. É aí onde a gente desperta do sono. Levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Veja. Esclarecimento espiritual, posição no corpo,
Como é gostoso encontrar um membro do corpo. Eu parei numa pista à noite, estava demorando de chegar o pastor Irineu. Ele não ia saber o local, eu disse, eu vou lá para a pista esperar ele. Fui de moto, parei a moto, estou ali. E a cidade agitada, você sabe como que é. As pessoas bebendo, as pessoas farreando e eu ali esperando ele. E eu até estava conversando com a minha esposa. Eu disse, o irmão não chegou ainda. E eu estou lá esperando, de repente foi encostando um carro. E ele desceu do carro. Ele veio, eu disse, rapaz, como que você faz uma viagem na distância dessa? Para vir aqui, que sofrimento, chegar uma hora dessa. Ele olhou para mim e falou, irmão, isso é o que o amor divino faz, irmão. Aí nós abraçamos ali, naquela beira de estrada, e dizemos, que coisa boa é abraçar um membro do corpo. Que coisa gostosa. Você identificar com o irmão pelo Espírito. Não por grupo, mas pelo Espírito. Aquilo dá uma unidade. É bem-vindo no lar. Ninguém está suspeitando. Coloquei no púlpito e sentar lá na última cadeira. Tranquilo. Sou membro do corpo, o senhor também é. Vamos dar certo. Se não der, porque alguém está errado. Alguém não é membro do corpo. Porque se for, dá certo. É gostoso esse corpo. Corpo de Cristo. Um só corpo. Você está me entendendo? Veja. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Veja. Deus nos chamou para esse corpo, irmãos. Deus nos deu a honra de ser membro desse corpo. Que maravilha! Que maravilha ser uma família unida, uma família real, uma família em Cristo Jesus. E aí Paulo disse, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos, gratos, felizes, porque sou escolhido, sou predestinado. Jesus me escolheu, não escolheu errado. Ah, que coisa boa. Coisa boa é ser escolhido. Membro do corpo é escolhido, senão não é membro. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Agora, veja. Olha só. Pastor Wesley, que eu podia falar um pouco, muito. Ele falou um jeito engraçado. Você lembra o jeito que foi? Ele falou uma palavra interessante, mas eu acho que... Então veja. Veja aqui. Efésios capítulo 4. Veja. Efésios capítulo 4. Vamos lá agora. Vamos deixar Colossenses. Efésios capítulo 4. Fica fácil, só você voltar um pouquinho aqui, ó. Olha só. Efésios capítulo 4. Se todos puderem abrir a Bíblia, acompanhar, eu creio que vai ser muito bom. Veja, Efésios capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz aí. Há um só corpo. Tá certo? Um só. Aleluia. Então veja como que a Bíblia classifica a nossa posição. Veja como que Deus trata com os seus filhos. Essa é a linguagem de Deus para nós nessa noite. Há um só corpo. Aleluia. Então há um só corpo, então. E um só. Aleluia. Você pode dizer ou não? Vamos. Há um só corpo e um só.
Veja, um só Espírito. Agora esse Espírito está onde? Dentro desse corpo. É isso que faz a gente ser agradecido. Quem é o Espírito que diz aqui? Espírito com E maiúsculo. É Deus. É o Espírito Santo. Onde Ele está? Está nesse corpo. E aonde eu estou? Eu estou nesse corpo. Então é uma gratidão diferente. Tem nada a ver com homem isso. Tem nada a ver com denominação isso. Isso é a revelação de Jesus Cristo, irmãos. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Todos nós com a mesma meta, a mesma esperança, a mesma vocação. Qual que é a nossa vocação? Céu. É ou não? Celestial. Participante da vocação celestial. Diz a Bíblia no livro de Hebreus. Chamados para fora, separados, um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Eu não estou lendo não, estou citando isso, está em outras partes da Bíblia, mas para você ver do que se trata esse corpo. Trata-se de um povo. Então esse povo tem que ser agradecido. Não precisa eu pegar no seu colarinho, você tem que ser agradecido, você tem que ser agradecido. Não, irmão. Você tem que entender o propósito de Deus, ué. Aí você vai ser agradecido. Eu sou grato à minha esposa pelo que ela faz por mim. Eu agradeço a ela. Não precisa exigir. Não. É natural. Obrigado. Né? Muito obrigado. Por que não? Eu estou recebendo benefício. Então eu sou agradecido a ela. Agora, se eu não tenho visão espiritual, eu não vou, só vou reclamar. Não tem como agradecer porque é cego. Às vezes é um laodiceano, não conhece nada do propósito divino, não tem gratidão nenhuma. É uma pessoa cabisbaixo, mal-humorado, ou então é um papagaio que fica repetindo o que os outros estão falando, mas não tem gratidão, não sabe a posição, não conhece a predestinação. Oh, que tristeza! Deus te chamou para uma vocação celestial. Deus me chamou para uma vocação celestial. Maravilhoso é esse Deus que nos escolheu. Aí você vira só a folha assim, ó. Faz assim, do Efésios, faz a outra. Aí você vai para o capítulo 1. Aí você pega o capítulo 1, versículo 3 do livro de Efésios, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Veja, o apóstolo Paulo está falando com toda a força do seu pulmão. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meu Deus, isso é muito para mim. Bênçãos espirituais. Não se trata de um carro novo, não se trata de prosperidade, trata-se de revelação divina, irmãos. Isso é tudo que nós podemos levar dessa terra, é a revelação de Jesus Cristo.
o demais fica, até nosso corpo fica. Mas a bênção espiritual, isso é sublime, irmãos. E diz que Paulo disse que ele é bendito, porque nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, todas. E é verdade, gente. Bênção espiritual. Um pastor é um dom de Deus para a igreja. É uma dádiva. Deus deu. É uma bênção espiritual. Um pastor é um líder espiritual. É um homem de visão espiritual. É bênção espiritual. Enquanto eu viajava e vi o que está acontecendo, em um culto eu curvei minha cabeça e disse: obrigado, Senhor, pelo saudoso pastor Nelson Paiva, que se posicionou. Agora eles estão sofrendo o que nós já passamos. Agora estão sendo chamados de grupo, de heresia, de galho. Nós passamos por isso. Você pode dizer: irmão, nós já passou por isso. Mas isso não diminuiu nós não. Isso nos deu mais segurança. Nós não estamos grudados em homem. Deus nos grudou em sua palavra, irmãos. Um pastor que soube conduzir seu rebanho, soube parar na brecha. Isso é bênção espiritual, gente. E antes dele partir dessa vida, um dia eu estive com ele, eu disse: pastor, o senhor talvez não vê, porque eu sei que como pastor a gente tem hora que fica para baixo. Falei: mas o senhor fez muito por essa região. Muito. E aí comecei a mostrar. Falei: olha, tantas pessoas que estão livres de tanto enredo por causa da posição do Senhor. Bênção espiritual. Mas o povo quer popularidade. O povo quer destaque. Bênção espiritual não é isso. Não é tantas visualizações, tantos seguidores. Eu quero saber as bênçãos espirituais. Isso aí é coisa de Laodiceia. Judas tinha mais visualização do que você. E bênção espiritual não tinha nada. Eu quero é bênção espiritual. Porque se eu for abençoado espiritualmente, eu vou saber lidar com as coisas materiais. Se você não for abençoado espiritualmente, o dinheiro vai acabar com você. Você nem sabe governar isso, isso vai te governar. Você nem vai saber ser agradecido. Você vai saber ser orgulhoso. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso deve colocar uma pessoa agradecida. E veja, olhe mais um trovão aqui. Escute esse é forte. Falando do corpo, hein? Aqui ainda está falando do corpo. Como também nos elegeu nele. Vê? Naquele corpo. Como também nos elegeu nele antes de ontem. Oh, irmãos. Então você está com medo de quê? Antes da fundação do mundo. Você nem lembra. Ele está te mostrando o que Ele fez por você, por mim. Oh, meu Deus. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Por isso não apoiamos coisa errada. Eu acho uma vergonha quando eu vejo pregadores apoiando imundícia. Isso é falta de eleição, irmão. Aqui diz que fomos elegidos nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Como que Deus vai me eleger para ser santo, e eu vou apoiar a imundícia?
Aí vem com esses argumentos mole pro lado da gente. Meu irmão, isso não bate com a Escritura. Eleito para ser santo. É por isso que você gosta de santidade. É por isso que você não concorda com a sua vida. É por isso que você não concorda com os seus erros. É por isso que você vive triste, porque você quer perfeição. Você foi eleito para isso. Imagina um homem eleito para presidente e não assume o trono. Ele vai ficar revoltado. Ele vai ficar angustiado. Mas ele foi eleito pelo povo. Eu não fui eleito pelo povo e nem você. Eu fui eleito por Deus. O povo erra. O povo vota errado. O povo falha. Mas Deus não falha não. Sede agradecidos. Eleitos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito de sua vontade. Isso é mensagem para culto de vigília, irmão. Nossa, irmão, lê Bíblia, isso cansa a gente. Que tristeza, né? Isso deveria incendiar a gente. Veja, olhe o versículo 6. Veja que versículo tremendo. Para louvor, vamos falar junto? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no... E agora, agradáveis a si no amado. Veja como que eu vou agradar a Deus estando no amado. Como que eu vou estar no amado sendo membro do seu corpo? Você está entendendo? Como que as pedras vão encaixando? E como que vai surgindo um sorriso nos nossos lábios? E você descobre de onde você veio. Você diz: Satanás, sai da minha frente. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. São João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Olha, irmãos. Ele diz: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Convém me agregar a elas. E haverá um só rebanho, um só pastor e um só rebanho. Vê, um só pastor e um só rebanho. Porque o rebanho é o que? O corpo. E o pastor é a cabeça. Corpo sem cabeça não. Que adianta um corpo sem cabeça? Eu não quero estar nesse corpo. Eu não. Eu vou querer estar num corpo sem cabeça? O corpo que nós estamos tem cabeça. E Deus permitiu até a ciência tirar a foto da nuvem de anjo. E se você olhar a nuvem de anjo, não está mostrando pé, não está mostrando mão, está mostrando cabeça. Então, olha, se não for agradecido, pode deixar. É cego. Porque você saber que está num corpo que tem liderança, não liderança terrena, liderança celestial. 7 anjos formou a cabeça dele. Pensa nisso. Até a cabeleira dele foi formada pela asa de um anjo. Então você vê Deus liderando a sua igreja. Ele é o cabeça. Esse é o corpo aonde Deus quer colocar você. Esse é o corpo aonde Deus colocou você. Um corpo liderado por Cristo. Não por um homem, não por alguém especial, mas por Deus mesmo. Então Paulo diz assim: sede, você vê até a pena dele escrevendo, sede agradecidos.
e sede agradecido. Porque Paulo sabia que muitos não eram, muitos não estão entendendo nada. Eu sou de Paulo, eu sou de Céfala, eu sou de Apolo. Como é que vai ser agradecido com isso? Grudado em homens, defendendo bandeiras. Então você vê, a liderança tem que estar em cada um de nós. O reconhecimento, saber que nós temos uma liderança do céu, não é de Roma, não, é do alto. Aí você tem uma gratidão diferente. Aí seu colega de trabalho não vai entender muita coisa não. Não, ele quer uma campanha de prosperidade, ele quer uma terapia do amor, ele está querendo casar. E o negócio é que nós já estamos casados, né, irmãos?